O telefone tocou e a pessoa do outro lado parecia bastante tensa e nos falou que vários funcionários estavam passando mal. O que será que estava acontecendo? É isso que vamos ver no Segura que lá vem história de hoje. O meu turno havia começado às 22 horas e tudo estava tranquilo naquela fria noite de junho. Guarde essa informação que ela vai ser muito importante no desenrolar dessa história. Na época eu trabalhava em turno de 6x2 e no turno das 22 às 6 eu era o único TST na fábrica. Depois aumentou para 3, mas nessa época eu era o único. E devia ter, em cada turno devia ter cerca de 900 funcionários mais ou menos aí, né? Todos os turnos. Bom, para contextualizar aí a história que eu vou contar hoje aqui, e que é real, né, que eu vivenciei isso, né, eu vou colocar uma imagem do local da ocorrência aí, que aconteceu nessa noite. A fábrica é muito grande e nessa imagem nós vemos apenas uma parte, ou seja, é um setor da empresa. Na verdade não é nem um setor, né, é uma grande área mesmo, que é dividida em vários setores. E pela imagem aí, vocês estão vendo aí do lado aí, né, você pode ver que são vários galpões. E a ocorrência, né, foi no primeiro galpão, no galpão 1 aí, né? Eu não vou falar setor, nada, para não. Porque eu não estou mais na empresa, então não há necessidade de citar nada, né? Mas enfim, a ocorrência foi no final desse galpão 1. Esse galpão tem cerca de 400 metros de comprimento, esses dois maiores aí, né? E a largura deles é em torno de 30 metros. É importante, uma informação também que é bastante importante nessa situação, é que esses galpões são todos interligados e eles não são fechados por dentro. É como se fosse um grande galpão dividido nesses vários aí. Então é muito grande, é uma área muito grande mesmo, né? E existem muitas portas nesses galpões aí, né? Em volta de todos eles, né? Nesse primeiro galpão aí, se eu não me engano, são 4 portas. E bem no local da ocorrência, onde está aí, são 2 portas grandes, né? Uma no final do galpão e uma um pouco antes aí, né? E foi por onde nós entramos até, né? Foi pela penúltima porta. Enfim, então vocês podem perceber que pela imagem o local é bastante grande e que não poderia ser considerado como um espaço confinado, que é o nosso assunto aqui desse vídeo, né? Mas enfim, eu conhecia bem o local, né? Eu já tinha muito tempo de empresa, né? Então eu conhecia bastante a localização, né? E nesse local, quando o funcionário me passou, eu fiz a pergunta, né, o que estava acontecendo, e ele falou: olha, tem muitos funcionários que estão passando mal, com dor de cabeça, muita tosse, alguns estão com ânsia de vômito. Eu imaginei que seria a presença de algum gás. Pela experiência, né, deveria ser algum gás. Mas, ao mesmo tempo, na minha cabeça veio, não tem nada lá, é um setor de embalagem. Então, não tem nada lá que possa gerar gases. Porém, nesse mesmo galpão, no início dele, né, em alguns pontos, havia GLP, né, e alguns fornos lá, e um deles, né, que era um forno mais recente lá, né, eu sabia da existência dele e sabia também de algumas vezes de ter acontecido de aumentar a concentração de CO por conta desse forno. Isso por falha na regulagem ou alguma coisa assim. Enfim, inclusive ele estava até no plano já no PPRA, né, para a regularização dessa situação, que era canalizar esses gases para fora do galpão. Esses galpões, aí na imagem que eu coloquei, lógico que é plano aí, né? Mas eles eram arredondados, o teto deles, e não havia saída de gás. Exatamente por não ser um local com presença de gás, né? Enfim, então não havia como se houvesse um acúmulo de gás, não havia como o gás sair dali, né? A não ser que ele retornasse um pouco mais para baixo e saísse pelas portas que estavam abertas. Chegando no local, né, algumas pessoas já estavam do lado de fora, estavam na rua, né, e era realmente uma noite muito fria, no mês de junho, né? E a primeira coisa que eu percebi é que todas as portas estavam fechadas, as portas grandes, né, e nas laterais haviam portas para entrada e saída de pedestres.
mas todas elas estavam fechadas. Então isso já me chamou a atenção, né? Ali paramos, naquele momento estava eu e um bombeiro, né? Fiz a calibragem do aparelho fora do local, né? Isso é primordial, né? Para quem vai fazer uma avaliação, né? Precisa que o aparelho seja feita a calibragem fora do local, antes de entrar no local. Depois de fazer a calibragem, né? Entramos, e eu entrei eu e o bombeiro entramos, logo que andamos 4, 5 passos, e eu parei, né, para que o aparelho fizesse a leitura, né, e imediatamente o aparelho disparou e já passou acima do limite de tolerância bastante, né, chegou e continuou subindo, né. Então eu fiquei aguardando ali, eu e o bombeiro, falei, vamos aguardar aqui, né, para ver em quanto que vai estabilizar. Estabilizou em cerca de 80 ppm, ele estabilizou com a presença de CO, que era o que eu já imaginava, que era o único gás que eu imaginava que poderia ter ali. Nesse momento eu pedi para o responsável tirar todos os funcionários, levar lá para fora, era um setor que não tinha problema de parar ali, né? Pelo menos por pouco tempo, né? Então ele tirou todos os funcionários para fora para que a gente pudesse descobrir qual era a fonte desses gases, né? E aí fomos, quando ele estabilizou em 80 ppm, né, eu já havia começado a tossir, né, e o olho começou a arder, mas nada assim que fosse, lógico, incomodava assim, né, por causa da tosse, né? Mas enfim, nós éramos responsáveis ali, tínhamos que descobrir de onde estava vindo aquele gás, né? E assim fomos andando pelo departamento, né, pelo setor, e eu lembrei daquele forno, né, falei, vamos lá ver aquele forno, deve ser lá, porque eu não me lembro de nada aqui que possa estar gerando CO aqui dentro. Não havia caminhões, lógico, lá havia empilhadeiras e tal, né? Mas no momento não tinha ninguém trabalhando com empilhadeira, tudo parado lá, né? E até por ser um setor de embalagem, eles estavam apenas embalando naquele dia, né? Não havia caminhões carregando, nada, então não tinha veículos lá dentro ligados. E fomos andando em direção àquele forno. E conforme nos aproximávamos do forno, foi aumentando a concentração do CO. Chegou em cerca de 150 ppm, né, de CO, quando nós estávamos já do lado do forno, né? E aí a gente identificou que era ali mesmo o problema. E chamamos o mecânico, havia 2 mecânicos de plantão no dia, né? E chamamos os mecânicos, aliás, ligamos para os mecânicos para vir lá fazer a regulagem do forno, né? Porém, nenhum dos dois sabia mexer naquele forno, porque era um equipamento que era relativamente novo lá, né? E não eram todos que sabiam fazer aquela regulagem. Então, o que nós fizemos na hora foi, vamos abrir todas as portas, né, e esperar que esses gases saiam. E foi feito isso, né? Em pouco tempo, o aparelho já estabilizou, né? Já caiu abaixo do limite de tolerância. E aí não tinha o que fazer, era deixar as portas abertas mesmo com todo o frio que estava fazendo, né? E é claro que o pessoal não gostou disso, mas era melhor do que aquela situação que estava acontecendo. E aí, o que que é o... Por que que eu coloquei no vídeo, né, que se você obedecer a... Eu coloquei na capa do vídeo que se a obedecer a norma só é suficiente. Veja que esse é um local que não aparecia na lista de espaços confinados. E nunca iria aparecer, porque realmente não tinha como ser um espaço confinado ali, uma área tão grande, né? Mas qual que é a lição aprendida disso, né? Não importa o tamanho do local, e nem se está na sua lista de espaços confinados. Porque quando você junta algumas situações, alguns fatores contribuintes, você vai criando. Cada fator é um elo que vai se transformar numa corrente, né? E aí nós tínhamos vários fatores que se juntaram tudo no mesmo dia, no mesmo momento, né? Para que essa situação tivesse acontecido. Nós tínhamos a fonte, né? Que era o forno lá, né? Que ele estava trabalhando, né? Nós tínhamos a falta de uma chaminé, aliás, ele tinha uma chaminé, mas a chaminé era interna, então ele jogava os gases para dentro do galpão. Então nós tínhamos a falta de uma chaminé que jogasse os gases para fora, que fosse externo. Nós tínhamos a falta de regulagem do forno, ou o forno estava desregulado, isso é um novo fator contribuinte. Nós tínhamos o frio, né, que é uma situação
que não é corriqueira, né? Frio, daquele tipo que estava naquele dia, não é normal, né? E pior, né? Aí nós tínhamos aquilo que culminou com tudo, né? Que era as portas fechadas. Se todas as portas tivessem abertas, aquilo não não teria acontecido de forma alguma. Porque é muito grande o local e os gases muito provavelmente não chegariam onde estavam os funcionários, sairiam pelas portas que eram bastante altas. Isso, né, juntando tudo isso, quando juntou tudo isso, né, acabamos criando um espaço, entre aspas, confinado, né? E aí começou a causar transtorno para os funcionários. Então, as normas são importantes, é claro, não resta dúvida disso, né? Mas não se prenda apenas às normas. Tenha em mente que no seu local de trabalho, tente perceber coisas que podem acontecer, né? E que pode gerar problema para você. Eu não estou falando de espaço confinado, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, por exemplo, nesse local eu sabia da existência desse forno. Foi muito mais fácil achar a fonte do problema, porque eu conhecia o local e conhecia o forno. Até porque era eu que fazia o PPRA lá, né? Então, e ele estava o projeto para fazer essa chaminé estava no PPRA. Enfim, então aqui é mais uma das histórias que eu vivenciei, né, na minha vida profissional, né, que pode ajudar você num dia qualquer que você tiver numa situação parecida como essa, né. Enfim, o risco não era tão grande, né, como falei, chegou a 150 ppm, né, mas só o fato de pessoas passarem mal, teve gente que acabou tendo que ir para o ambulatório, né, mas não tinha um risco lá de morte, não existia, né. Mas mesmo assim, né, foi uma situação desagradável, né, que praticamente parou o departamento lá. Então essa é a história de hoje aí, pessoas. Espero que vocês tenham gostado aí de saber de mais uma das minhas histórias aí, né, que vivenciei, né, e que foi bastante interessante, né, porque eu tinha lá o conhecimento que eu precisava, né, para identificar o problema. E a solução foi bem simples, né, como vocês viram aí, foi apenas abrir as portas aí, fazer o pessoal passar um pouco de frio, mas pelo menos acabou com o problema lá de dor de cabeça e tosse, aquelas coisas lá. Enfim, então tá aí, né, mais essa história, espero que vocês tenham gostado, né? E eu vou trazendo aqui mais outras histórias, tem bastante história, como sempre fala, né? Eu vou trazendo mais outras coisas para vocês aqui no canal. Valeu aí, até mais. Não esqueça de deixar o like aí, se não for inscrito, se inscreva no canal aí. Valeu, até mais.